Contraponto Profano. Entoando um canto profano, eu sou William Pedroso, músico e pesquisador, e hoje estamos aqui para falar da época do Natal, mas vamos falar um pouquinho do que essa época natalina pode ter significado há um pouco mais de 100 anos atrás para os compositores ali que estavam envolvidos no período da Grande Guerra, né? Hoje eu tenho muito orgulho, muita honra de chamar aqui uma convidada super especial que é especialista nesse assunto, em especial falando sobre os compositores franceses, né? Ela é a professora doutora Daniele Longo Benedetti. Olá, William, boa noite a todos, a todas que nos escutam. É uma grande alegria para mim estar aqui hoje, conversando com você sobre as minhas pesquisas. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço você aceitar, né, professora? A professora sempre foi referência para mim, né, na área de pesquisa. É professora no Instituto de Artes da Unesp, né? Sim, desde 2014. Sim, um pouquinho antes da professora começar a dar aula no Instituto de Artes, eu conheci ela através justamente da pesquisa dela. E fiquei muito feliz quando ela começou a dar aula lá, né? Alegria minha, William. Fala um pouco, professora, sobre o que você escreve já tem um tempo, né? As minhas pesquisas, elas aconteceram de uma forma muito inesperada. Eu comecei com a pesquisa razoavelmente tarde. Eu, primeiramente, sou pianista. Quando eu terminei o meu bacharelado no Instituto de Artes da Unesp, eu tive a oportunidade de receber uma bolsa de estudos para a França, onde eu morei por 8 anos e onde eu tive, então, a oportunidade de estudar em instituições muito importantes, mas sempre voltada para a parte da performance, para a parte prática do piano. E foi em 1999, quando eu voltei para o Brasil. Aliás, em 2000, quando eu voltei para o Brasil, eu estava grávida e o meu piano estava lá no meio do Oceano Atlântico, dentro de um barco. Não sei como ele estava, porque a gente nunca sabe se ele tinha sido colocado com cuidado para vir para cá, mas enfim, ele chegou inteiro. Enquanto eu esperava o meu piano e esperava o meu filho, eu então decidi dar um tempo com o meu piano e pegar uma biografia de Claude Debussy, que já fazia bastante tempo que eu estava enrolando para ler. E então eu comecei a ler aquela biografia, e quando chegou no período da Primeira Guerra Mundial, em 1914, aquela leitura foi para mim uma espécie de uma revelação. Eu me lembro perfeitamente que eu estava deitada no meu sofá com um livro em mãos, e eu comecei a ler aquele capítulo, e a postura no caso, o compositor Claude Debussy me tocou profundamente. Eu fiquei realmente muito, muito interessada, muito impressionada, muito sensibilizada. E então, a partir dessa leitura, eu me interessei pelo tema, pelo momento histórico, e comecei, então, as minhas pesquisas. Então, em 2000, eu iniciei a minha pesquisa de mestrado, que focou na produção pianística de Claude Debussy durante os anos da Primeira Guerra Mundial. E no decorrer da pesquisa de mestrado, então, uma coisa foi levando a outra. Eu, então, me interessei demais pelo contexto histórico, e no meu doutorado eu, então, busquei realizar assim uma análise da produção musical francesa entre os anos de 14 a 18, e nesse levantamento, então, surgiu uma obra que, para mim, sintetizou
o momento desse momento histórico que é a suíte Le Tombeau de Couperin de Maurice Ravel. Então, a minha tese de doutorado, ela se chama Le Tombeau de Couperin de Maurice Ravel, obra de uma guerra. E eu, então, no decorrer dessa análise, faço aí uma reflexão, inclusive, sobre a peça que você menciona nesse programa, que é o Natal das Crianças que Perderam o Lar, de Claude Debussy. Uhum. É o Noël des Enfants qui n'ont plus de maison. Você toca desde pequenininha, né, professora? Eu comecei a estudar aos 7 anos. A primeira vez que eu ouvi o piano foi aos 5. Eu morava numa cidade muito pequena que tinha só uma professora de piano. Na época, aos 5 anos, nem tinha professora de piano, porque meu pai ele era bancário, então a cada 5 anos a gente precisava mudar de cidade. E aí foi uma escuta de uma gravação de fitas cassete da Guiomar Novaes tocando Chopin, que despertou aí a minha paixão pelo piano. Então, aos 5 anos, quando ouvi aquela gravação, eu fiquei fascinada por aquele som. E aí a gente, então, logo mudou de cidade, e na próxima cidade que a gente mudou, então, tinha uma professora de piano, e eu precisei aí esperar 1 ano na fila de espera para que abrisse uma vaga para mim. E aí, aos 7 anos, então, eu comecei a estudar piano, e esse instrumento, então, me acompanha até hoje. E as peças, as performances de Debussy, de Ravel, você já tinha alguma relação com a performance da obra desses compositores antes de ir para a França, ou você começou a ter um engajamento maior nesse repertório a partir do momento que você foi convidada para estudar lá? Então, o meu professor de piano no Instituto de Artes da Unesp foi o professor Homero Magalhães. Uhum. E o Homero, ele era um grande especialista da obra de Claude Debussy, e também tinha estudado em Paris, e ele então sempre me incentivou: não, quando você terminar o bacharelado, se você tiver a oportunidade de estudar, de sair do Brasil, você precisa ir para Paris, né? Então ele sempre foi muito, me incentivou muito a procurar a França como país. E na verdade, chegando lá, claro, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma professora francesa que tinha sido aluna de Alfred Cortot. Então foi com ela também que eu tive a oportunidade de conhecer mais profundamente a Escola Francesa de Piano. Então, durante os anos que eu estudei na França, eu foquei bastante nesse repertório da Escola Francesa de Pianística, né? Aham. Mas foi após a leitura da biografia de Debussy que realmente a vontade da pesquisa, o bichinho da pesquisa me mordeu e não me largou nunca mais. Sim, o vínculo veio das perguntas, né, que você foi criando depois da leitura Dessa leitura. Ah, que interessante. E você tem alguma relação de ascendência? Por exemplo, você sua família tem alguma coisa a ver com a França ou não? Não, eu não tenho nenhum parente com descendência francesa. A minha descendência é toda italiana, mas claro que o fato de eu ter vivido tantos anos na França, isso foi determinante aí no sentido da escolha, né, do tema, né? Ah, sim. Porque quando eu e meu marido nós decidimos voltar para o Brasil, eu lembro que eu busquei fazer uma compra de livros, né? Então, eu lembro que eu falei, não, eu preciso principalmente pegar aí as referências dos compositores mais importantes, e esses livros, então, eu trouxe comigo quando eu voltei, né? Uhum. E aí foi esse momento de leitura mesmo e de espera pelo meu instrumento que despertou aí o tema, né? Sim. Então vamos começar a situar um pouquinho a pessoa que está ouvindo.
sobre o que acontece com um compositor que está residindo numa nação que está à beira de um conflito, né? Não necessariamente no ponto que a guerra já tinha se instalado, mas numa nação que está iminentemente diante de um conflito, né? Como que os compositores estavam lidando com aquilo, né? Então, as coisas não acontecem do dia para a noite, né, professora? Com certeza. Isso realmente, para a gente conseguir entender as obras que foram escritas entre 14 e 18, é imprescindível voltar no tempo, né? E não é pouco tempo. Então, o ponto de partida para essa construção desse sentimento nacionalista na França foi a partir da humilhante derrota francesa na Guerra Franco-Prussiana, em 1871, ou seja, no final do século XIX. Então, a França, ao perder este conflito, além das perdas humanas e territoriais, ela foi obrigada a pagar uma pesada indenização à nação vitoriosa e a entregar à nação vitoriosa um território muito rico e muito querido dos franceses, que é a Alsácia-Lorena, né? Um território rico em todos os sentidos, culturalmente, economicamente. E a partir desse momento, os franceses eles vão iniciar aí um importante movimento nacionalista, e toda a geração crescida entre 1871 até a declaração da Primeira Guerra Mundial vai ficar conhecido como a geração revanchista. Um outro movimento muito importante que aconteceu na Guerra Franco-Prussiana foi a Comuna de Paris, né? A Comuna de Paris foi um movimento popular, foi um movimento dos parisienses, que então, percebendo que o governo que estava instalado fora de Paris, estava em Versalhes, não fazia muito, pouco fazia para conter o exército inimigo que estava querendo invadir a capital, os parisienses, então, eles vão isolar Paris por meio de barricadas e vão, então, instalar na capital parisiense um governo provisório de tendências socialistas. Curiosamente, muitos compositores participaram desse movimento da Comuna, né? O movimento da Comuna ele fracassou, ele durou apenas 2 meses, mas ele teve uma força incrível. E dentre os participantes da Comuna, a gente encontra o pai do compositor Claude Debussy. E Claude Debussy, nesse período, ele tinha apenas 9 anos de idade. E com a derrota da Comuna, Manuel Debussy, que era o pai de Debussy, ele foi então capturado e ele foi preso e foi condenado a 4 anos de prisão. E a família, então, ficou em condições de humilhação, de muita pobreza, de miséria mesmo, e isso marcou profundamente Claude Debussy, e inclusive é importante mencionar que os comunards, como ficaram conhecidos, eles eram vistos com muito preconceito pela elite parisiense. Então, até mesmo pouco tempo, um comunard, como ficou conhecido, ele era aquele é um filho de um comunard, aquele é né, e logo após a derrota da Comuna, eles eram apontados na rua, aquele é um filho de um comunard, não se envolva com aquela pessoa, porque ele é uma pessoa de má índole, é uma pessoa perigosa, enfim, é uma pessoa que não deve ser ouvida ou valorizada. Todo um estigma social, né? Exatamente. E Claude Debussy, durante até a declaração da Primeira Guerra Mundial, ele praticamente escondeu isso das pessoas.
ele só foi revelar a participação do pai dele na Comuna com a declaração da Primeira Guerra Mundial. Porque aí, com a declaração, o que vai acontecer? Esse nacionalismo vem à tona de uma maneira muito, muito evidente, muito, muito forte, e então é nesse momento que Claude Debussy ele vai militar praticamente como um nacionalista, e ele vai então, enfim, abrir a história do passado do pai como antigo comunar, e Claude Debussy, durante os anos de guerra, então, ele não vai mais assinar como Claude Debussy. Ele vai assinar Claude de France ou Claude Debussy, músico francês. Uhum. E diferente dos franceses, a maioria deles, massivamente, se apresentaram espontaneamente às armas, né? Validando aí esse sentimento nacionalista. E Debussy foi um dos poucos compositores que não pôde servir as armas francesas, isso porque com a declaração da Primeira Guerra Mundial, ele recebe o diagnóstico então de que ele estava com um câncer terminal, e por esse motivo então ele não serviu às armas durante os anos da guerra. É um pouco parecido com a situação do Gustav Holst, que eu estava acompanhando, é uma pessoa que ansiava, o compositor, né, que ansiava mais a guerra, daí é impedido de participar do esforço de guerra por razões de doença, né, curioso isso. Uhum. Então, tem inclusive uma frase dele muito, muito marcante, que ele fala: se a guerra não pôde me atingir fisicamente, ela me demoliu moralmente. Eu me perdi e minhas condições não me permitem oferecer uma recompensa honesta a quem me reencontrar. Uhum. É uma frase muito, muito, muito forte, né? Uhum. Então, de qualquer forma, ele percebendo que os esforços dele não poderiam ser de natureza física, ainda assim, durante a vida dele, ele estava trabalhando de alguma forma para fazer uma oposição naquele ponto da guerra, né? Então, o que aconteceu com Debussy? É claro que quando ele recebeu a notícia do diagnóstico dele, né, isso imediatamente mergulhou ele numa profunda depressão e num impressionante marasmo criador, né? Ele achou que ele não ia mais escrever. Em algumas cartas ele até coloca, a vontade dele ali já era, né? O que ele estava fazendo nesse momento com a declaração da guerra? Ele escreveu pequenos trabalhos de cunho humanitário, porque os franceses atuaram muito nesse sentido, né? E ele escreve a Berceuse Héroïque, né? Que é uma peça de cunho humanitário, e também estava trabalhando num projeto patriótico, porque durante os anos da guerra teve um movimento que se chamou a Liga Nacional pela Defesa da Música Francesa, que dentre as atividades, as atividades que essa liga organizou, ela primeiro pediu a adesão de todos os músicos franceses, mas interditou então que durante os anos de guerra se tocasse a música de compositores de origem do país inimigo, ou seja, de origem germânica, né? E uma ação ainda mais radical, eles recolheram todo o material impresso em território germânico, material de música, partituras, para que não houvesse nenhum material de origem germânica em uso na França. Então, o editor de Claude Debussy, o Jacques Durand, ele formou uma equipe na qual, então, trabalhou aí pela reedição dessas obras. E o Claude Debussy, nesse momento, então, ele ficou responsável pela reedição da obra de Claude Debussy, de Frédéric Chopin. Ele trabalhou na reedição das obras do compositor polonês Frédéric Chopin.
Então, assim que a guerra, que declarou a guerra, dentre os projetos que ele estava fazendo, um desses era o projeto patriótico de revisão dessas partituras, né? Como que naquele momento os parisienses estavam recebendo a coisa do repertório germânico mesmo, né? Como que era a articulação ou não desse repertório? Como que era, por exemplo, para compositores que estavam ali na França? Tinha algum compositor de fora ali na França naquele período? Como que as pessoas estavam recebendo os estrangeiros que porventura tivessem ali? Bom, eu acho que basicamente os aliados, né? Os compositores de países aliados. Por exemplo, Stravinsky, ele estava ali, inclusive ele era muito amigo de Claude Debussy, né? Mas compositores de origem germânica, por exemplo, como Arnold Schoenberg, não era bem-vindo. Então, Maurice Ravel, por exemplo, ele colaborou muito próximo com Schoenberg numa das atividades que ele liderou, que foi a Sociedade Musical Independente, mas durante os anos de 14 e 18, inclusive no Estatuto da Liga Nacional, na notícia de convite, o próprio nome de Schoenberg é citado, né, como sendo um compositor perigoso para a música francesa, né? Uhum. Agora, voltando no que eu ia falar, que eu acabei pulando para o tema da Liga Nacional, então Claude Debussy, ele achando que não escreveria mais, tem um episódio muito importante durante os anos da guerra, que foi o ano de 1915, que foi justamente o ano que ele escreveu o Noël des Enfants, né? Ele, no verão de 1915, que é o verão na Europa entre agosto e outubro, ele decidiu então fechar a casa dele e junto com a esposa eles foram de férias, e ele, como um grande apaixonado do mar, que foi sempre um elemento de grande inspiração para ele, eles foram para a costa francesa, né, do oeste francês, e chegando lá, eu não sei você, William, mas eu brinco com os meus alunos assim, a gente é sempre do contra, né? Parece que quando a gente vai de férias, é aí que a gente tem vontade de trabalhar, não é? Então, e foi exatamente o que aconteceu com Claude Debussy. Ele chegando em Portville, que é uma cidade de férias dos franceses, ele chegou e a gente pode dizer que realmente foi um milagre que aconteceu, né? Porque ele realmente estava muito debilitado. Se a gente pega as fotos dele desse período, a gente percebe o quanto ele estava sofrendo mesmo, né? Porque, enfim, uma pessoa que passa por um tratamento como esse 100 anos atrás, a medicina não era a mesma que a gente tem hoje, né? E ele praticamente renasceu, e durante 2 meses ele vai escrever ele vai deixar praticamente a maior produção de todo o período dele, né? Foi o período, esses 2 meses que ele passou de férias foram os meses mais produtivos de todo o percurso dele como compositor. Então ele vai escrever o ciclo para 2 pianos, Un Blanc et Noir, as 3 sonatas de câmara, que é a sonata para piano, violoncelo, a sonata para flauta, viola e harpa, e a sonata para violino, piano, e o monumental dos 12 estudos para piano solo, que, como ele estava trabalhando na revisão da obra de Chopin, ele acabou dedicando os 2 livros dos estudos para Frédéric Chopin, né? Uhum. E são peças complexas, de uma complexidade alta para a linguagem dele? Uma coisa impossível. Os pianistas sabem, isso
é um trabalho, Uhum. é um trabalho de uma vida. E ele, imagina você em 2 meses, além dos 12 estudos, compor o ciclo, né, Un Blanc et Noir, que para muitos musicólogos é considerado como uma obra de referência do nacionalismo francês, e as obras para a Câmara, né? E voltando de férias, ele então, no Natal de 1915, ele vai compor então a peça vocal, que ele vai fazer 2 versões, uma para piano e voz e outra para coro infantil e piano, né? Uhum. Para o Natal das crianças que perderam o lar. Então ele vai, além de escrever a parte musical, ele vai também compor a letra. E professora, o Claude Debussy, como você vem falando, ele era bastante participativo nesse sentimento antigermânico, né? Sim. Então, como que isso se traduz na estética musical dele, do ponto de vista de procedimentos? Que às vezes pode ter alunos ouvindo assim e pensando que nunca ter passado pela cabeça desses alunos que o Debussy, por exemplo, ele tivesse alguma coisa contra a forma que os alemães faziam música, por exemplo. A forma que era abordado o idiomatismo tonal, por exemplo, da música alemã. Porque a gente vem de uma época que é muito difícil de não cometer anacronismos, né? Uhum. A gente já vem desse período que é muito distante das guerras mundiais e nossas oposições nacionalistas são diferentes, são um pouco mais turvas, né? E parece que para esses compositores elas eram um pouco mais objetivas, até porque nesse período mesmo que você está relatando, já tinham acontecido algumas batalhas importantes, né? Então esse sentimento todo deve ter sido fortalecido, esse sentimento de antigermanismo deve ter sido bastante fortalecido nesse período, porque já tinha acontecido até aquela batalha famosa dos táxis, né? Que é a Batalha de Marne, já tinha acontecido a Ypres, já tinha acontecido algumas coisas que provavelmente geraram bastante revolta nele, né? Verdun estava em andamento, né? Uhum. Verdun, né? E, bom, o que aconteceu? Como a gente identifica, né, as composições de guerra? Uma das características desses compositores foi buscar em gerações francesas do passado inspiração. Ou seja, a música dos anos de guerra buscou principalmente negar qualquer tipo de influência que viesse do modo de composição germânico, né? Então, os compositores do período barroco, como Jean-Philippe Rameau e François Couperin, foram 2 compositores do século XVIII francês que marcaram a história da música com uma escola nacional. Então, nesse sentido, os compositores dos anos de guerra e alguns anos do pré-guerra, eles buscaram inspiração nesses compositores. Se a gente pegar, por exemplo, as sonatas de câmara dele, de Claude Debussy, a gente encontra, inclusive, uma instrumentação inspirada no barroco, né? Por exemplo, ele escreveu 3, mas o projeto dele era escrever 6, e as outras 3 já estavam claramente fixadas, né? A 4ª deveria ser para oboé, trompa e cravo, né? O cravo, um instrumento extremamente vinculado no século XVIII, né? A 5ª foi prevista para instrumentos de sopro e piano, e a 6ª tomaria a forma de um concerto composto por todos os instrumentos usados nas 5 sonatas. E ele pediu, então, que na capa de cada partitura o editor fosse impresso em caracteres do século XVIII francês,
6 sonatas para diversos instrumentos compostas por Claude Debussy, músico francês. Então, assim, ele deixou muitas nos estudos, nos 12 estudos que ele escreveu para piano solo, a gente encontra 4 estudos claramente inspirados no modo de composição dos barrocos, né? Por exemplo, para os 8 dedos, que é o estudo de número 6. Os primeiros cravistas, eles não usavam o polegar no teclado. Eles usavam apenas os 8 dedos, ou seja, indicador, dedo 3, 4 e 5, né, das duas mãos. Isso porque o cravo tinha a mesma partitura usada pelo alaúde. Né? Então, se você visualizar aí a posição do alaúde, pegando essa posição e transferindo essa posição para o cravo, aonde vai ficar o seu polegar? Ele vai ficar pendente no instrumento. Então, esse estudo do Debussy é inteiramente escrito para os 8 dedos, ou seja, a gente não usa o polegar, né? Tem um outro estudo que se chama Pour les agréments. Agrément é um termo usado especificamente pela escola barroca francesa, que quer dizer ornamentação. Então, ele faz um estudo inteiramente dedicado à ornamentação usada pelos ancestrais Couperin e Rameau. Né? Só que ele não vai usar os sinais de ornamentação, ele vai escrever essa ornamentação por extensa. Então, é uma leitura extremamente complexa desse estudo por causa disso. Né? E se a gente for buscar os quadros de ornamentação do François Couperin e do Jean-Philippe Rameau, a gente vai ver que Debussy ele fez direitinho a lição de casa, porque esses ornamentos que ele transpôs para o século XX são diretamente inspirados no quadro de ornamentação, principalmente de François Couperin, que foi que tem, acho que 32 sinais de ornamentação. É uma loucura. Você lê uma peça de François Couperin, é um quebra-cabeça, né? Tanto que o próprio François Couperin, no tratado dele lá, De toucher le clavecin, ele escreve que para os alunos iniciantes do cravo, ele orienta que primeiro eles trabalhem as peças deles sem ler os sinais de ornamentação, tanto são complexos a realização desses sinais, né? Enfim, ele ainda escreve um estudo para as notas repetidas, que é um outro procedimento também muito característico do século XVIII, e o primeiro de todos, que é para os 5 dedos, no qual ele não faz a passagem do polegar, que é uma outra característica muito... Porque, assim, o dedilhado usado pelos cravistas, por exemplo, se você tivesse que tocar o segundo, o terceiro e tocar o segundo, você tem que passar o segundo dedo por cima do terceiro. Não existia a ideia de você usar a passagem do seu polegar, né? Foi exatamente François Couperin que revolucionou e que levou o polegar para o teclado. Então imagine a revolução que foi isso, né, William? Antes da gente continuar para a peça de fato de Natal, acho que você podia falar um pouco também, já que está falando do Couperin, falar um pouco do Le Tombeau de Couperin, do Ravel. Tá. Não era só o Debussy, né, que estava se esforçando nesse sentido de se remeter ao passado, né? Tem essa peça que, como você falou na introdução aqui, que você estudou durante o seu período do doutoramento, né? Isso, foi o foco do meu doutorado, né? Foi o foco do meu doutorado. O Le Tombeau de Couperin foi uma suíte. Ravel, por exemplo, foi um dos compositores que serviu durante os anos de guerra. Né? Então, a suíte Le Tombeau de Couperin, eu a chamo de obra de guerra porque ele vai escrever durante todos, a composição da obra vai se estender de 14 até 17. Então, pelo fato dele ter ido ao fronte, ele vai ter que interromper um pouco o trabalho de composição da suíte, mas a suíte é uma obra escrita aos moldes de uma suíte barroca francesa,
e, como o próprio nome diz, é uma homenagem a François Couperin, porque é Le Tombeau de Couperin. O que significa o título, professora? Le Tombeau é um gênero de composição do século XVIII, né? O Le Tombeau é um gênero no qual os compositores barrocos usavam para homenagear um mestre falecido ou uma pessoa próxima. Geralmente era o compositor que escrevia dedicando ao seu professor, né? Então, aqui no caso, o Le Tombeau de Couperin, o Ravel, ele vai dedicar, além de dedicar a François Couperin, ele presta uma homenagem aos amigos que, diferente dele, perderam a vida nos campos de batalha, né? Foram muitos os franceses que perderam a vida nos campos de batalha, e a suíte, então, ela é formada de 6 peças, né? Ela abre com um prelúdio, depois tem uma fuga a 3 vozes, depois seguem-se 3 danças do bailado da corte francesa do século XVIII, uma forlane, um rigodon e um minueto, e ele termina com uma tocata idiomática extremamente virtuosística. E a primeira pianista que executou, que interpretou Le Tombeau de Couperin, foi a pianista francesa Marguerite Long, esposa do último dedicatário da tocata, que Ravel dedica ao marido de Marguerite Long, que morreu nos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial. Sim, e você tem um livro, né, lançado com ela, com um disco junto, que você tem a sua performance dessa peça também, né? Então, eu tive a felicidade de terminar essa pesquisa muito próxima ao centenário da Grande Guerra, e em 1913, então, a editora Ana Blume se interessou pelo meu trabalho e publicou o meu livro Obras de Guerra, né, no qual, então, eu busquei ali, não é a minha tese literal, porque seria um texto muito, muito técnico. Eu quis, com esse texto, fazer um texto que pudesse ser lido também por historiadores, enfim, por pessoas interessadas em história, e também dediquei um capítulo à suíte Le Tombeau de Couperin, né, já que ela é a obra que eu, de acordo com a minha tese de doutorado, acredito ser a obra que sintetiza os procedimentos de composição desse período. E no encarte do livro, então, tem a interpretação da obra tocada por mim. Muito bem tocado, por sinal. Obrigada. Agora que o pessoal já sabe qual que era o clima, que as pessoas estavam escrevendo, não estavam alheias ao período que elas estavam vivendo, né? Como às vezes a gente é levado a acreditar, né? Por diversas razões, às vezes porque mesmo aqui no Brasil nós estamos distantes da história da Europa, no fundo, né? Mesmo a gente estudando, nós não somos europeus e tal, às vezes algumas escolas de música daqui tentam esquecer que tem todos esses detalhes, né? Para ser contado sobre o contexto que os compositores estavam vivendo e que influenciaram absurdamente as obras deles, né? Sim, claro, porque um artista, né, William, diferente do que muitas pessoas acreditam, está diretamente conectado com o momento histórico que vive, né? Não é um passageiro do momento, né? Se existe realmente um ser humano conectado com o tempo, é o artista, né? Sim. E o que ele vai produzir vai traduzir diretamente o contexto em que vive, né? O momento que vive, né? Daí, acho que a gente pode começar a falar dessa peça de Natal, do Natal das Crianças que Perderam o Lar, do Debussy. Como a gente está cronologicamente aqui, se você está ouvindo no futuro, já passou e só fica a conversa, mas estamos perto do Natal. Esse programa é um programa que está sendo lançado no dia 25 de dezembro, e
acho que a gente pode começar pelo texto para balizar o teor da peça, né? Sobre o que fala o texto do Debussy, o texto que o Debussy escolheu usar nessa peça, professora. Bom, é um texto muito, eu diria, muito pesado, né? É importante também mencionar que uma das características dessa produção de guerra é a necessidade desses compositores se expressarem também verbalmente sobre o conflito. Então, muitos compositores deixaram, além para as obras vocais, um texto se expressando aí verbalmente sobre a guerra, né? E Debussy, ele escreveu o Noël des Enfants, que non plus de maison. É uma peça que é considerada para os franceses um patrimônio deles, né? Eles falam com muito respeito dessa obra. Debussy, ele quis colocar aqui o horror da guerra visto pelos olhos das crianças, né? Então, ele se coloca no lugar de uma criança, né? Ele tinha uma filha muito pequena, né? Ele possivelmente pensou nela também quando ele escreveu essa letra, e ele vai fazer algumas citações. Ele cita um trecho da oração do Pai Nosso, ele vai citar as crianças dos países aliados, né? Ele vai citar os belgas, os poloneses. É um texto que o fim enfatiza a vitória francesa, mas, sobretudo, é o olhar infantil sobre os horrores da guerra, né? Nós não temos mais um lar. Os inimigos tudo levaram, até mesmo nossa caminha. Eles queimaram a escola e nosso mestre também. Eles queimaram a igreja e o Senhor Jesus Cristo, e o pobre velho que não pôde fugir. Nós não temos mais um lar. Os inimigos tudo levaram, até mesmo nossa caminha. É claro, papai está na guerra. Pobre mamãe, morreu. Antes de assistir a tudo isso, o que vamos fazer? Natal, não vá até eles. Nunca mais vá até eles. Puna-os. Vingar as crianças da França, os pequenos belgas, os pequenos sérvios e também os pequenos poloneses. Natal, sobretudo, nada de doces. Trate de nos devolver o pão de cada dia. Nós não temos mais um lar. Os inimigos tudo levaram, até mesmo nossa caminha. Eles queimaram a escola e o nosso mestre também. Eles queimaram a igreja e o Senhor Jesus Cristo. E o pobre velho que não pôde fugir. Natal, escute-nos. Nós não temos mais nossos sapatinhos, mas dê a vitória às crianças da França. Sim, é bem pesado, porque é justamente uma descrição narrativa de uma situação em que as crianças estão se tornando órfãs, né? Exatamente, É super pesado. E daí que ela pediria que o Natal não chegasse às crianças dos inimigos, né? Exatamente, né? A letra, ela vai refletir claramente o sentimento obsessivo de nacionalismo e de revolta contra a guerra, né? Visto aí, então, pelos olhos das crianças. Sim. Esteticamente, ela não é tão complexa quanto as peças para piano, por exemplo, e as outras peças que você estava descrevendo, né, professora? Então, tem essa característica também, né? A parte os estudos, né? Porque, de modo geral, os compositores desse período, eles, como eles voltaram no tempo, buscando a inspiração num momento muito específico, eles também colocaram nas composições de guerra uma linguagem mais clara e mais simples, né? Por exemplo, se a gente for falar de tonalidade, quando Debussy, no início do século XX, a gente não podia mais afirmar sobre tonalismo, né? O tonalismo acabou com o Prélude de l'après-midi d'enfant, que foi a
a primeira obra orquestral dele, a gente a partir daí, na obra de Debussy, não se pode mais falar de tonalismo. Mas as obras de guerra de Debussy, elas estão claramente escritas em torno de uma tonalidade principal. Então, aqui no caso do Noël des Enfants, ele faz uso da tonalidade Lá menor e conclui maior. Uma outra fonte de inspiração do barroco também o uso da cadência de picardia, que é quando você escreve a obra num modo menor e conclui maior. Isso porque a última frase, né, falada do texto dessa obra afirma: mas dê a vitória às crianças da França, ou seja, é a sensação da vitória, que ele conclui então com um claro acorde de Lá maior, simbolizando aí a vitória da França sobre os inimigos, né? Uhum. E é uma canção com refrão também, né? Refrão. Ela volta ao tema inicial e tudo. A gente vai ouvir 3 vezes o refrão, né? Nous n'avons plus de maison, les ennemis ont tout pris, jusqu'à notre petit lit. Um refrão de 3 estrofes, e ele vai, então, aparecer 3 vezes no decorrer da canção. Uhum. Alternado por outros acontecimentos, né? Como que essa canção foi publicada na época? Como ela foi recebida? Ela foi estreada na época? Em que formato ela foi estreada? Qual foi a repercussão imediata ali? Bom, durante os anos de guerra, os concertos praticamente foram muito poucos, né? Quase não aconteceram. Os que aconteceram tinham como objetivo a valorização da música francesa, né? E a estreia do Les Enfants qui n'ont plus de maison, ela aconteceu na Sociedade Musical Independente, que foi uma sociedade criada pelo compositor Maurice Ravel. Essa associação, ela tinha como objetivo e como atividade principal a realização das temporadas de concerto, e apesar de diminuir as atividades significativamente, foi num desses concertos da Sociedade Musical Independente que aconteceu a estreia, porém na versão para voz e piano. Uhum. Eu acho que é isso, professora. Planamos legal. Você deu uma aula. Falei muito? Maravilhosamente. Se eu pudesse, ficava mais ouvindo. Depois de você ter finalizado seu doutorado, você continuou essa pesquisa, né? Depois de ter feito todo esse trabalho com as obras da Grande Guerra ali dos franceses e tudo, você continuou essa pesquisa no pós-doutorado, né? Sim. Então foi, como eu havia falado, uma coisa foi levando a outra, e no decorrer do meu doutorado, então, pelo fato da suíte Le Tombeau de Couperin ter sido executada pela primeira vez nos salões da Sociedade Musical Independente, ali eu então tomei conhecimento dessas sociedades musicais, o meu pós-doutorado então buscou traçar um histórico sobre as sociedades musicais francesas criadas no início do século XX, ou seja, até no final do XIX, porque a primeira foi criada justamente como resultado da ação dos compositores, logo após a derrota francesa na Guerra Franco-Prussiana, que foi a Sociedade Nacional de Música, e então o trabalho de pós-doutorado ele busca um estudo, uma reflexão sobre as sociedades musicais francesas do início do século XX, até o final da Primeira Guerra, né? Você já está há uns 20 anos com esse tema? Como eu comecei em 2000, esse ano, então, eu estou completando 20 anos de pesquisa. Parabéns! E não parece que vai acabar tão cedo, parece? Tá com a impressão que tá chegando no fim, ou você só descobre mais coisa? É uma fonte inesgotável de aventuras e descobertas. Ainda bem que eu leio tudo. Você vai escrevendo, quando sai eu leio. Você pode passar pro ouvinte agora os livros que você tem publicado, como achar esses livros, como te achar, como
como ter acesso, por exemplo, a performances que você tenha feito, de qualquer tipo, não precisa ser só com o tema do programa, não. Bom, muito obrigada, William. Bom, então tem o meu livro, né, Obras de Guerra, que foi publicado em 1913 pela editora Ana Blume. Também tem vários artigos publicados em anais de congressos, em algumas revistas. E eu tenho o meu canal no YouTube, né, no qual eu tenho algumas gravações que eu disponibilizo. Eu convido, então, os interessados por piano e alguma produção camerística a conhecer o meu canal, a Daniele Longo. E agora, nesse momento, aliás, nesse mês, está sendo publicado, então, o meu livro, As Sociedades Musicais Francesas do Início do Século XX, Ideologias e Consequências, pela editora Alameda, em coedição com a FAPESP. O livro ele está disponível no site da editora Alameda, e para me encontrar, hoje é muito fácil a gente se encontrar, não é mesmo, William? É muito fácil. Você tem Instagram, né, professora? E para quem quiser qualquer tipo de informação, pode também entrar em contato comigo. Isso aí. Muito obrigado. Você é uma pessoa extremamente produtiva, muito virtuosa, né? Uma pessoa que toca um absurdo e que consegue aliar todo esse conhecimento musicológico para a parte de performance, né? Aliar isso à performance, que eu acho que é um caminho extremamente interessante, é um caminho que eu particularmente gosto de pensar em tentar fazer coisas similares, né? Então, vejam aí, pessoal, toda a produção da professora Daniele Longo Benedetti. Dê uma pesquisadinha, tá com dúvida, olha lá no Lattes dela, deve ter link para artigos e etc, né? Então tem bastante coisa se vocês quiserem ler que ela produziu no decorrer desses anos aí. E se você tem uma dúvida, uma sugestão, um tema para ser levantado aqui no programa, você pode mandar um e-mail para contrapontoprofano@gmail.com, ou você pode entrar no Instagram do Contraponto Profano, que é @contrapontoprofano, ou no meu Instagram pessoal, que é o will.pedroso, WILL.pedroso. Então, muito obrigado por ouvir. Obrigado, professora Daniele. Muito obrigada, William. Parabéns pelo seu trabalho. Eu também sigo o seu trabalho, admiro e respeito muito o trabalho que você está realizando com as suas pesquisas. Eu te desejo muita sorte, muito sucesso, e estou aqui à disposição no que eu puder ajudar. Isso aí. Então chegamos aqui a mais uma barra dupla.
Você ouviu Contraponto Profano.